vida, salvação, que trouxe, Senhor amado, uma mudança de história, que mudou completamente, Senhor amado, as nossas atitudes, que trocou o nosso coração por um novo coração, que libertou as nossas vidas do cativeiro, que quebrou as algemas, que despedaçou todo jugo, Senhor amado, e nos deu uma oportunidade de vivermos na Tua presença. Nesta manhã, Pai amado, nós vamos renovar a nossa aliança contigo, nós vamos participar da ceia do Senhor, Pai, e nós vamos compreender ainda mais o Teu sacrifício vivo, Pai, e Te louvar e bendizer. Obrigado, Pai amado, por aquele momento, ó Deus, obrigado por ter marcado um encontro com a minha vida para mudar a minha história, obrigado por ter marcado um encontro com cada vida que está aqui nesta manhã para mudar a sua história, para mudar, Senhor amado, o seu ritmo de vida, para trazer, Senhor amado, na realidade um sentido da vida, Pai, para que nós possamos estar dentro de um lugar, Pai, bendizendo e glorificando e engrandecendo o Teu nome, mas sabendo, ó Deus querido, que a Tua igreja começa dentro dos nossos lares, a nossa vida contigo, Senhor amado, o sentimento de amar, ó Pai amado, e o exercício de amar começa dentro dos nossos lares e com os nossos familiares, ó Pai. Senhor amado, então, ó Pai, aprendendo do Teu amor, Pai, nós queremos exercer esse amor, praticar este amor. Ensina-nos, ó Pai amado, a fazer como Tu fizeste para conosco, que embora condenados que éramos, ó Pai amado, o Senhor morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. O Senhor levou o nosso castigo, para que nós fôssemos libertos. O Senhor levou a nossa enfermidade, para que nós fôssemos curados, ó Pai. Então nesta manhã, ó Deus, glorifica o Teu nome sobre as nossas vidas e sobre a nossa família, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Aplauda o Senhor, meu irmão, minha irmã, amém. Aleluia. Aleluia. Eu estava lendo algo ontem, eu achei interessante. Eu postei no status e eu quero, antes de eu começar a ler a palavra, eu quero ler isso, colocar isso no seu coração, para que você veja o que Deus, Ele é capaz de realizar. Amém? Eu já cumprimentei os irmãos? Não? Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá. Sobre a crucificação, diz assim: antes de ser crucificado, o condenado era espancado ou violentamente açoitado. No caso dos açoites, isto era feito com um chicote que geralmente possuía peças de chumbo e pedaços pontiagudos de ossos em suas pontas. Depois de ser torturado, a vítima era despida de seus trajes principais, era forçada a carregar a sua própria cruz. No local da execução, o condenado era lançado ao chão e tinha seus braços esticados sobre a viga horizontal. Então os carrascos pregavam suas mãos usando pregos suficientemente grandes para atravessar o braço e a madeira. Acredita-se que esse prego era fincado na altura do pulso da pessoa, rompendo o nervo mediano. Os pés do condenado também eram pregados sobre um tipo de degrau. O enorme prego fosse colocado numa posição diagonal que traspassava do segundo metatarso até atingir o calcanhar. A morte através da cruz era muito lenta e dolorosa, podendo chegar a dias, e acontecia por asfixia. Durante a crucificação, a pessoa sentia fortes dores de cabeça e uma sede intensa. No caso dos judeus, um condenado não poderia atravessar o período de um dia para o outro crucificado. Então era solicitado que suas pernas fossem quebradas. Sem a sustentação das pernas, a asfixia ocorria mais rapidamente. Jesus não precisou passar por isso, pois ao fim do dia
ele já havia morrido. Aleluia. O que eu quero transmitir ao seu coração com isso? Eu quero, na realidade, mexer com o seu emocional e trazer para você o significado de nós estarmos aqui, o sentido, né? O sentido de nós estarmos aqui. Isso aconteceu com Jesus. Aí eu te pergunto, eu ontem, meditando nessa palavra e lembrando dos 3 que estavam na cruz, havia um ladrão do seu lado direito e havia um ladrão do seu lado esquerdo, cada um condenado por aquilo que havia feito, e no meio havia um justo, condenado porque alguém disse que ele era o rei dos judeus. Então, pelo fato de se dizer que ele era o rei dos judeus, então vamos matar a oposição, vamos pregá-lo na cruz, porque em cima da cruz de Jesus estava escrito: esta é a sua condenação. E quando aquela placa foi escrita, todo condenado tinha que ter uma placa escrita, dizendo o motivo pelo qual ele estava sendo condenado. E Jesus, na sua placa estava escrito: Rei dos Reis, Rei dos Judeus. Essa era a sua condenação. Então ele foi condenado à morte por ser rei dos judeus. Então o que eu quero dizer com isso? Que morreu o ladrão e não produziu salvação. Aliás, não produziu salvação nem para ele mesmo, porque apesar da luta que ele estava passando, ele não se humilhou. E às vezes nós observamos pessoas que, apesar da dificuldade e da luta, elas também não se humilham. Elas são orgulhosas o suficiente para não querer olhar para o lado e saber que Jesus estava ali do seu lado e poderia mudar a sua sorte. Do seu lado esquerdo tinha alguém que ele estava condenado por uma coisa que ele também fez, mas só que ele olhou para o seu lado direito e disse para aquele que estava ao seu lado direito: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aí aquele que estava sendo justo, mas condenado, vira para este e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. O que eu quero dizer? Que mesmo na cruz, ele produziu salvação de alguém que estava sendo também condenado à morte. Aquele que estava à sua esquerda não produziu salvação, a não ser para si mesmo, confessando o seu pecado diante do Senhor Jesus Cristo. Aquele que estava à sua direita não conseguiu produzir salvação, mas só aquele que estava no centro, naquela cruz do meio, teve a capacidade de produzir algo tão grandioso, tão milagroso e tão poderoso sobre as nossas vidas, que era de salvar-nos do inferno. Bendito seja o nome do Senhor. Eu, se fosse você, aplaudiria o Senhor, amém? E entendemos que Ele é digno de receber todas as honras, todos os louvores. Ele é digno. Entenda isso nessa manhã. Ele é digno. E eu queria pedir ajuda para vocês que estão aqui hoje. Eu queria pedir para você: não deixe morrer esse sentido e esse sentimento de amar a Deus. Não deixa, porque o mundo está fazendo de tudo para que isso aconteça. O amor a Deus, o amor a esse sacrifício, o entendimento desta palavra, as pessoas estão fazendo de tudo para matar isso, para enterrar. Eu vejo assim, como eu assisti um filme uma vez, de um homem que foi lá, ele desistiu de se vingar e enterrou todas as suas armas. Ou seja, aquilo que poderia trazer para ele a liberdade e a vitória, ele foi lá e enterrou. Mas tempos depois, ele viu a sua esposa sendo assassinada, seus filhos sendo mortos, ele se encheu de ira, foi lá e desenterrou suas armas e voltou para a luta. Algumas pessoas estão querendo enterrar a verdade, as pessoas estão querendo enterrar a palavra de Deus, as pessoas estão querendo tirar de circulação a Bíblia, as pessoas estão querendo tirar de circulação o crente original, o crente que adora a Deus em espírito e em verdade, o Deus que verdadeiramente o crente que verdadeiramente se dedica àquilo que é a vontade de Deus e do reino de Deus. Eu ouvi um pastor dizendo assim: olha, a igreja é um braço do Estado na terra. Não é, é mentira isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma embaixada do céu na terra.
Louvado seja Deus. Até que o pastor tem que servir as pessoas. Não, o pastor serve a Cristo. E ele foi chamado para trazer uma boa nova. Ele foi chamado para transmitir uma notícia. Eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã. Se você for ao médico com uma enfermidade, o médico te passar uma receita, você vai e compra o medicamento, e você toma ele errado, não toma ele direito, você acha que vai ser curado? Não vai ser curado. Mas a culpa vai ser do médico? A culpa vai ser de quem? O motorista, ele está passando na rua, você sabe que todos os dias ele passa naquele horário. Aonde você deve estar para você pegar o ônibus? No ponto. E se ele passar, você vai ficar xingando ele, a culpa é dele ou é sua? Assim também, a culpa não é do pastor por transmitir a verdade e alguém não aceitar. A obrigação do pastor é transmitir a verdade. E o pastor não pode ficar dependendo de pessoas. Porque se ele depender de pessoas, ele deixa de depender de Deus. Agora, se ele depender de Deus, ele pode ajudar as pessoas. Amém? E nós precisamos compreender essa situação e fazer desta forma. Entender o chamado para as nossas vidas. Nós estamos lidando, como a pastora ministrou aqui e falou no início, nós estamos lidando com situações e pessoas há muitos anos, há 30 anos. Nós lidamos com pessoas. Nós já entramos dentro de lares onde, como nós já mencionamos, o refrigerante voou na parede. Uma família, um casal perdeu um filho mais velho e todo mundo se tornou culpado por aquela morte. Mas só que Deus, quando Ele vem recolher um ente querido nosso, Ele não pergunta para a gente se a gente quer ou se a gente deixa. Ele vem e recolhe. Nós aqui não estamos preparados para aquele momento, e depois nós começamos a buscar culpados e responsáveis por aquilo que aconteceu. Não é verdade? E até profetas da época disseram para o pai de família que perdeu um filho: se você não se consertar, Deus vai recolher o outro. E aí eu te pergunto, já existe uma dor, aí você vai até a pessoa e traz mais uma dor. Ou seja, então quer dizer que existe um culpado? Então vamos todos procurar um culpado. Mas Deus, Ele disse que nós temos um livre-arbítrio. E hoje de manhã, comentando com a pastora, eu disse para ela assim: nem Deus interfere no livre-arbítrio. E eu vou deixar gravado isso hoje. Nem Deus interfere no seu livre-arbítrio, na sua liberdade de escolha. O Senhor, no livro de Eclesiastes, Ele diz ao jovem: jovem, caminhe o caminho que você escolher sobre a face da terra, porém saiba que lá no final Deus vai pedir conta, mas você que é o responsável, foi você que escolheu essa situação, foi você que se colocou, foi você que se sujeitou a isso. Mas agora, se você tem que decidir sair. Eu quero fazer uma pergunta aqui hoje: quem aqui já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você já aceitou? No íntimo da alma? De coração? Você aceitou todo esse sacrifício que foi realizado, que nós cantamos aqui hoje? Aceitou tudo isso? Eu quero dizer para mim e para você que servir a Cristo é mudança de atitude radical. Radical. É mudança de caráter. Nós não temos a capacidade de mudar o nosso caráter, sabe por quê? Porque quando a criança, o Samuel, a Ana, as crianças, elas criam o seu caráter é formado até os 5 anos de idade. Educação é diferente de caráter. Caráter é aquilo que a pessoa leva para a vida inteira. Educação é aquilo que ela aprende ela pega o hábito do pai, ela pega o hábito da mãe, ela pega o hábito do melhor amigo, ela vai pegando o hábito. Isso é educação. Agora, caráter, ele tem um limite de aprendizado. Então a criança só aprende até os 5º ano de idade.
o caráter formado. Então tudo aquilo que foi plantado, tudo aquilo que foi semeado naquele coração, vai ir com ele para a vida inteira. Se você plantou Deus no coração daquela criança, ele vai carregar esse Deus até o final. Lá na frente ele vai descobrir que existe um Deus dentro dele que ele não conhecia, que existe um espaço dentro do seu coração que não pertence a ninguém, só o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai saber disso lá na frente. Agora, quando nós não temos Jesus no coração, não ensinamos a nossa criança no caminho que deve andar, não ensinamos ele, não plantamos essa semente no seu caráter, ele vai crescer segundo aquilo que ele aprendeu. Então ele vai achar que ele pode tudo, e quando ele descobrir que ele não pode nada, ele vai se voltar para Cristo. E quando ele volta para Cristo, a primeira coisa que Deus vai trabalhar dentro dele é o seu caráter. Porque o único que pode trabalhar o nosso caráter é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através do Espírito Santo, só Ele pode moldar e mudar o nosso caráter. Por exemplo, dentro da sua palavra ele diz: aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que bebe, não beba mais. Aquele que usa droga, não use mais. Mas pastor, como que eu faço isso? Permitindo que o Espírito Santo de Deus entre dentro dos nossos corações. Porque só Ele pode nos fortalecer diante de um mundo como esse. Se há 30 anos atrás, quando eu fui liberto do vício do cigarro, o cigarro já era difícil. O cigarro era difícil. Que dirá hoje? Mas eu precisei tomar uma atitude. E essa atitude envolvia um relacionamento com Deus. Ou seja, as ofertas e as oferendas diabólicas, elas prosseguiram. O cigarro continuava no mesmo lugar, ele não saiu, ele continuou sendo vendido. E quando eu precisava, eu ia lá e comprava um cigarro solto. Não sei quem já fumou Belmonte, Arizona, aqueles cigarros Colombo, cada tragada era um tombo. De tão forte que era. Mas quando eu me converti, houve um rompimento com aquilo que o mundo oferecia, aquilo que o diabo oferecia. Eu precisei tomar uma atitude, e essa atitude envolvia esse relacionamento com Deus. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero. Repita comigo assim: eu não quero o que é mal para mim. Eu não quero o que é mal para minha família. Eu não quero. Eu não quero. Então, para que isso ocorra, eu vou precisar tomar uma atitude. Se estamos e vou falar isso de novo, com enfermidade, e vamos no médico, e o médico fala assim: a enfermidade é séria, você vai ter que tomar um remédio forte. Para que tomar esse remédio forte? Para combater o que é forte dentro do organismo. Amém? Então a atitude precisa ser diferente, forte, para que nós possamos vencer. Eu vou usar a sua vida como um exemplo daquilo que a gente já ouviu. Alguém já disse para você que essa é a última chance sua? Nunca? Nunca ninguém disse para você: olha, Deus está te dando a última chance? Nunca? Então que seja essa a primeira vez. Se essa é a sua última chance, o que você tem que fazer? Agarrar ela com força, né? Segurar ela forte, segurar nas mãos de Deus, olhar para a nossa volta e dizer assim: Senhor, essa é a minha última chance. Eu posso dizer isso porque foi dito para mim. Sabe como é que eu cheguei para Jesus? Meu pai sentou do meu lado e falou assim: se você sabe que uma pessoa vai morrer, você fala para ela ou deixa? Só estava eu e ele. Para quem que era o recado? Para mim. Eu falei assim: você não fala nada, porque se essa pessoa tiver mais 1 minuto de vida, ele vai transformar isso em 10 segundos. Aí ele falou: tá bom então. Mas eu senti que aquela palavra era para mim. Eu senti que aquela era a minha última chance.
Por que eu sei disso? Porque eu trabalhava numa loja onde tinha seguranças. A loja abria às 7 horas da manhã e fechava às 10 horas da noite. E eu coordenava os seguranças que ficavam ali na rua Butantã, em Pinheiros. E eu coordenava o horário dos seguranças, tudo. E tinha um segurança que trabalhava à noite. E eu sempre pegava o plantão dele, o horário dele de manhã quando eu chegava. E ele vinha entregar para mim. E num desses dias, ele disse assim: olha, eu passei a noite fazendo um desenho para você. Eu falei: nossa, que meigo. Aí ele falou assim: tá aqui o desenho. Ele pegou e mostrou o desenho para mim. E naquele desenho tinha uma estrela no meio, assim. Tinha um riozinho. Tinha patos, galinhas em volta. E uma plantação assim. E essa estrela em cima. Aí ele chegou e falou assim: olha, esse daqui é o desenho. Aí eu falei: o que significa isso? Detalhe, ele não era crente, tá? Ele era de centro de macumba. Aí ele falou assim: olha, durante a noite eu vi a sua vida. E ele dizia para mim assim: existem 5 portas na sua frente, 4 já se fecharam. E ele disse: essas 4 são oportunidades que você teve ao longo da sua vida, já se fecharam. Só tem uma entreaberta, só está um pouquinho aberta. Só tem essa porta. E ele virou e falou para mim assim: essa é a sua última chance. Aí eu olhei para a cara dele assim. Aí ele falou assim: você sempre quis ser feliz na sua vida. Aí ele pegou pesado, porque realmente era uma coisa que eu sempre desejei, ser feliz. Aí ele colocou aquele desenho em cima e falou assim: o dia que você encontrar esse desenho, você vai encontrar a felicidade. Você vai ser feliz. Eu falei: tá bom. O que eu fazia? Filho de pastor faz o que quando recebe um recado desse? Corre para quem? Para o pai. E eu cheguei no meu pai e mostrei para ele. A primeira coisa que meu pai falou: esse homem não é de Deus, mas o que ele mostrou é verdade. O que ele está mostrando é verdade. Hã? Mas o que ele está mostrando é verdade. Aí ele falou assim, eu perguntei para ele: e agora? Ele virou e foi as costas, ele tinha o hábito de fazer isso. Pois é, e agora? Entrou para o quarto, fechou a porta e me largou lá. Porque essa decisão de quem que era? Minha. Se ele dissesse para mim: você vai ser crente, na época eu diria para todo mundo: nunca seria crente na minha vida. Jamais. Não quero ser crente. Então ele virou as costas, entrou lá para o quarto e acabou. Eu peguei e saí com uma mão na frente e outra atrás, sem uma solução, sabendo que aquilo que ele disse era verdade. Um ano depois, 1 ano e meio depois, ele mudou de casa. Ele morava no apartamento, ele mudou para a casa onde minha mãe mora até hoje. E eu fiquei perdido. Cheguei um dia que eu não tinha nem lugar para dormir. Um dia inteiro, não tinha onde sentar, não tinha casa de pai, não tinha casa de mãe, não tinha lugar nenhum para ficar. Pela primeira vez na minha vida eu me vi assim, como se eu tivesse que morar na rua. Aí eu falei: meu Deus do céu. Meu pai lança para mim um convite: vou para Mato Grosso e eu quero que você vá comigo. Eu falei: mas eu não quero. Ele falou: mas eu quero que você vá comigo. E aí o que eu fiz? Peguei e fui com ele, na marra, porque eu não queria ir, mas é como se eu tivesse sido pego no colo e fui levado. Quando chega lá em Mato Grosso, meu desejo era voltar. Mas tempos depois, dias depois, quando meu pai fala isso para mim, sobre você tem que dar um aviso que a pessoa vai morrer, como é que você faz?
Quando ele falou isso daí, eu fiquei triste. E ele pegou e fez a mesma coisa que ele fez no apartamento, levantou e foi embora para dentro da casa do pastor e entrou lá para o quarto, porque à noite ele teria que pregar. Eu peguei e saí por trás da casa do pastor e já comecei a olhar o descampado, que era uma praça, mas o mato estava tudo como se tivesse sido mato cortado, ele já estava meio amarelado, secando. E eu observei assim que do lado, por trás daquela casa, passava um riozinho. E eu comecei a observar que naquele riozinho, do lado, apareceram galinhas, próximo daquele riozinho. E aí eu comecei a olhar aquela cena, e comecei a lembrar daquele papel. E aí eu comecei a procurar, andar por meio daquele lugar, era uma praça abandonada, e quando eu subo os degraus, eu encontro na praça, no desenho da praça, a estrela que o rapaz tinha desenhado para mim, lá em Mato Grosso. E eu lembrei quando ele disse assim: quando chegar aqui, você vai encontrar felicidade. Chega à noite, vou para o culto junto com meu pai. Chega lá, ele transmite a palavra, e quando ele faz o apelo, quem aceita Jesus? Eu. Aceitei Jesus, e para ir para frente era como se eu tivesse 3 sacos de cimento nas costas, um peso que eu não conseguia andar até lá na frente. E quando eu chego lá na frente, depois que ele orou, depois que eu fiz a profissão de fé, entreguei minha vida para Jesus, eu não conseguia voltar, porque as pernas estavam bambas, porque o peso havia sido retirado. Depois daquele dia, eu descobri que eu tinha encontrado a felicidade, e a felicidade era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu louvo muito a Deus por isso, por aquilo que Ele realizou na minha vida. Então eu preciso carregar isso na minha alma, eu preciso trazer à minha memória sempre isso, porque é o que me motiva, porque lá atrás esse era o desejo da minha alma, eu queria ser feliz. Então quem me trouxe felicidade foi Jesus. Então eu preciso seguir adiante, mesmo que eu precise estar no meio das pessoas e elas não façam nada daquilo que eu faço, porque eu que sou o sal da terra, eu que sou a luz do mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é quem é a diferença. Então nós é que precisamos fazer a diferença. Ontem eu estive na escola da Ana, e você vê as brincadeiras que as pessoas fazem, tudo que acontece lá, é tudo contra o que diz a Bíblia. Eu ainda brinquei com a Ana, eu falei: olha isso, parece uma provocação, agora, mas eu entendi por que eles não colocam Jesus no meio disso, porque Jesus, Ele vai mudar tudo aquilo que eles pensam, Jesus vai mudar toda a história daquele lugar, Jesus vai mudar tudo. É como se Ele entrasse, como Ele entrou na minha vida e falou: você fez até aqui, fez tudo errado, agora eu vou te ensinar a fazer o direito. É mais ou menos isso, não sei se você está conseguindo entender. Porque nós fizemos tudo errado, agora nós precisamos fazer o correto. E qual é o correto? O primeiro passo é entregar a vida para Jesus, aceitar o seu sacrifício. A Bíblia diz que confessa com a sua boca, crê no seu coração, para que todos saibam: não, eu confesso Jesus Cristo como Senhor da minha vida, eu aceito todo o sacrifício que Ele cometeu ali, que Ele foi na cruz do Calvário, eu aceito esse sacrifício, porque foi pela minha vida, foi pela minha alma que Ele fez tudo isso. E nessa palavra que nós vamos ler, nem li a Bíblia ainda, nessa palavra que nós vamos ler a comissão de quem ficou para transmitir o Evangelho, para dizer para os outros: olha, existe uma saída, embora você está vendo tudo acabado, embora você não veja a solução, embora você veja que o remédio não funciona. E aí o que nós queremos fazer? Tomar mais, sair do controle. É a mesma coisa a obesidade e a alimentação. Alguém diz que é o fato de você comer muito numa hora só do dia, onde você precisava dividir isso em parcelas, de 3 em 3 horas você vai lá e se alimenta, e você vai lá e se alimenta, você vai lá e se alimenta, come uma banana, come uma fruta, faz uma coisa dessa forma que é para que você fique saudável.
Amém? A palavra de Deus é isso. Nós precisamos nos alimentar da palavra de 3 em 3 horas. Nós precisamos nos alimentar da Bíblia o tempo todo. Para quê? Para que a gente esteja forte no meio das adversidades. Igual brincando com a Ana já me conhece. Aí eu perguntei para a Ana assim: Ana, quanto tempo você acha que o voo aguenta num lugar como aquele? Ela falou assim: eu já sabia que quando você chegou, você já queria voltar. Quando você chegou lá, você já queria voltar para casa. Por quê? Porque as pessoas tornam o ambiente, a palavra é essa, hostil para quem é crente, afrontosa para quem é crente. E você fica olhando aquilo ali, e o desejo é que você tem é de levantar e falar: gente, não é nada disso. Sabe o que eu fiquei buscando no celular? Tinha uma caixa lá que eles compraram, que era Bluetooth. Eu estava querendo interferir na caixa para colocar um louvor. Eu queria colocar aquele maior pintor do mundo. Sabe o que eles colocaram lá? A música da Xuxa, falando da primavera e defendendo que tudo você pode para ser feliz. Qualquer coisa é válida para você ser feliz. O que ela estava querendo dizer isso na cabeça de criança? O que nós estamos vendo hoje, o homossexualismo agindo como está agindo. Vários jovens, vários adolescentes, vários homens que foram os baixinhos do passado, hoje está tudo contaminado, a mente está tudo contaminado, os baixinhos. E sabe, tinha um símbolo em cima da pedra lá, sabe qual que era o símbolo? O arco-íris. Você sabe o que é o arco-íris na Bíblia? O que é? Deus disse para Noé e prometeu assim: este é o sinal de que eu nunca mais destruirei a terra com água. E para que você saiba disso, está aqui o sinal, um arco-íris. Agora, o arco-íris lá para ele, sabe o que significa? É o símbolo do movimento LGBT, ABCD, FGH, IJ, vamos pegar todos os... Entendeu? Então você entra num ambiente desse, você observa que aquele ambiente não é para você, mas aquelas vidas precisam de salvação. A professora da Ana, eu estive orando junto com ela e junto com os familiares dela, eu e a Néia. Ela perdeu uma cunhada com câncer. Então nós precisamos orar. No início do ano, ela falou: o ano passado o Senhor orou aqui por nós e nosso ano foi abençoado, eu quero que o Senhor ore de novo. Aí numa conversa que eu tive com ela, ela disse assim: eu não sei por que as coisas acontecem assim. Foi naquela época do pessoal que estava invadindo a escola para matar as crianças, todas essas coisas. Eu falei assim: onde foi que colocaram Deus? Onde foi que colocaram Deus na escola? Do lado de fora. Do lado de fora. Aí eu perguntei para ela assim: alguém aqui, algum diretor chamou o pastor para vir orar? Não. Por quê? Porque isso daí é religião. Religião e educação não se misturam, então fica do lado de fora. Mas na hora da tragédia, todo mundo pergunta o quê? Onde estava Deus nesse momento? Será que ele não viu? Ué, você coloca Deus para fora e depois você quer que ele cuide. Seria mais ou menos assim: agora, querido, corre atrás. Eu estava querendo lembrar disso. Teve um homem lá no Nordeste. Isso é uma história. Não sei se é verídica, mas ela é interessante porque um pastor contou para mim e eu carrego isso até hoje. Ele disse assim que ele pediu algo para um santo lá no Nordeste e ele recebeu. Ele disse assim que se ele recebesse, ele daria para aquele santo uma cabra. Se você fizer isso para mim, eu te dou uma cabra. E ele recebeu o que ele pediu. E ele foi até o lugar, a paróquia dele, foi lá levar a cabra. E disse assim: olha aqui, eu ofereci isso, se você fizesse algo para mim, você fez, então eu venho aqui te pagar o que eu devo.
meu voto eu quero pagar. Ele pegou e ofereceu a cabra para a imagem. Mas só que a imagem não fala, não ouve, não se manifesta. Então ele ofereceu 3 vezes. Na terceira vez, ele disse assim: você não quer pegar? Ele falou: então tá bom, você não quer pegar, então eu vou deixar ela amarrada em você, e depois você vê aí o que você faz, mas o meu voto eu estou pagando. E ele pegou e saiu da paróquia. No meio da praça, quando ele está indo embora, passa a cabra, e atrás dela amarrada a imagem. Aí ele olhou assim e falou: com toda a educação do meu coração, eu fui lá e entreguei na sua mão. Você não quis, agora você corre atrás. Mas na realidade era a imagem que estava amarrada na cabra. A cabra estava indo embora e ele, a imagem atrás. Então o que acontece? Eu entreguei na sua mão, você não quis, agora você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que ir atrás. Amém? A pergunta que eu faço é: durante quanto tempo a igreja está aqui? Dez anos. Por que você não está com a gente os 10 anos? Para a gente refletir. Quantas vezes? E quantas vezes você veio, alguém veio, tirou? Qual foi o atrito que teve dentro do seu lar porque você veio aqui? Entende o que eu estou falando? Quantos? Não são nem 1, nem 2, nem 3, são vários. São vários. Nós quisemos batizar sua filha. O que foi dito? Que ela era nova. Hã? Pois é, e hoje? Hã? Continua sem saber o que está fazendo. Mas naquela época era o pai e a mãe que decidiam. Eu tinha 12 anos. O Henrique, ele veio para cá e disse assim: pastor, estou me sentindo bem. Pastor, eu quero isso. Pastor, eu quero aquilo. Ele estava se sentindo bem. O que foi que aconteceu? O pastor jogou ele fora? Criou-se um atrito. Por quê? Porque eu não gosto disso. E Jesus, ele não está olhando para o estabelecimento, ele não está olhando para a construção, ele está olhando para pessoas e para oportunidades. E o Senhor me colocou aqui por causa dessas oportunidades que eu tenho com você, querido. Quantas vezes o Senhor falou para mim: vira as costas para ela? Nunca. Quantas vezes você precisou de abraço e eu neguei o abraço para você? Nunca. Porque Jesus, ele está dentro do meu coração, dentro dos nossos corações, e ele está neste lugar. Mas há pessoas que todas as vezes que nós abraçamos, eles dizem: não abraça, outro lugar é melhor. E hoje chega o momento de dizer assim: tudo está na sua frente, está na frente da sua casa, é você que decide. Só você pode decidir. Se você tomar essa decisão, Jesus, ele vai fazer de tudo, até o impossível, para que você fique bem. Mas o que dói na nossa alma, no nosso coração, é que nós sempre nos sentimos rejeitados. Essa é a palavra. A exemplo de Jesus, os homens viravam o rosto no livro do profeta Isaías. E o que as pessoas fizeram para nós? Viraram o rosto. Aí eu te pergunto: qual foi o mal que nós cometemos? Qual foi o crime que nós cometemos?
Há pessoas que disseram assim: o pastor é muito enérgico. Ah, o pastor é muito na Bíblia. Eu não fui chamado para ler revista. Eu não fui chamado para fazer qualquer outra coisa. Esse daqui é o meu chamado. No livro de Marcos 16:15 diz assim: disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer estará condenado. É o que Jesus comissionou seus discípulos para fazer. Essa é a missão que chegou para nós. É como a pastora chegar assim e falar assim: olha, eu quero fazer um almoço. Ela vai fazer o almoço, mas quem vai na panela colocar comida vai ser eu. E eu vou comer o tanto que eu quiser. E se eu não quiser comer, eu também não como. Mas a culpa nunca será dela. A culpa sempre será minha. Por quê? Quando as coisas estão bem, quando estamos saudáveis, o fato de você ficar um dia sem comer não é problema nenhum. Mas quando a anemia bater, você vai lembrar até do miojo. Porque a anemia só chegou por causa daquele dia que você disse: hoje eu não quero comer. Hoje eu também não quero. Hoje eu também não quero. E aí vai indo até chegar um momento mais crítico. Uma vez eu consegui uma proeza. Eu levei o carro no mecânico e o mecânico deixou joia, arrumado. E aí eu ouvi um irmão da igreja, que eu chamo de coração de lata, e ele disse assim: ó, no motor, para que o motor pare, porque ele estava com aquela bateção, fica pá, e significa que dentro do motor está com problema, tem que fazer o motor porque ele está estragando. Ele disse assim: coloca o prolonga. Prolonga é um aditivo que você põe dentro do óleo, para depois que ele fica quente, ele infla, ele aumenta o volume, e depois o que vai acontecer? Ele vai trabalhar melhor e vai esconder o barulho. Eu falei: tá bom. Fui lá e comprei. Aí eu perguntei para ele: quanto que eu ponho? Ele falou: pode colocar tudo. Você imagina só, você pega um pacote de macarrão, ele cabe na palma da sua mão, não cabe? Você segurando ele assim. E depois que você cozinha, você consegue colocar ele na palma? Por quê? Porque ele inchou. A mesma coisa o pão. A gente gosta do pão fresquinho e quentinho, não é isso? Mas aonde ele termina de inchar? No nosso estômago. Então o que aconteceu? Eu peguei aquele prolonga e coloquei. E depois eu desci o carro. Eu morava na Bethsaida na época. E comecei a pisar. Só que eu coloquei a cabeça assim, ó, no volante. E fiquei bum, 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 acelerando. Nem estava nem aí porque estava acontecendo. Mas estava de cabeça baixa, né? Quando eu levantei a cabeça assim, um branco. Tudo enfumaçado. Quem desce a estrada do Cabeúva, ali perto da Ayrton Senna, é aquele salão grande que tem ali, aquele galpão grande. Eu morava ali, onde era Bethsaida. Os carros pararam na rua porque ninguém enxergava mais nada. Encheu de fumaça tudo aquilo ali. Encheu de fumaça. O negócio ficou horrível. O pastor que estava na sala dele saiu. A Néia que estava lá em casa pegou o Tiago, pegou a Lídia, saiu de lá também, tirou todo mundo da casa. Falou: ele vai explodir esse carro e ele vai se explodir sozinho ali dentro, porque eu não estou aí. Pegou e vazou. Mas depois que eu fui me dar conta, aí eu parei. Aí ele acalmou um pouquinho, eu levei o carro no mecânico. Aí o mecânico falou assim para mim: você estragou todo o serviço que eu fiz. É sério? Você estragou todo o serviço que eu fiz. E por um pouco você não explode tudo isso. Ele falou: mas por que você fez isso? Ele falou: porque um amigo falou que era para me fazer isso. Aí ele perguntou para mim assim: quem é o especialista? Eu ou seu amigo?
mesma coisa. Se você for perguntar para alguém se essa igreja é boa ou não, para quem você vai perguntar? Você tem que perguntar para o especialista. Quem é o maior especialista? Jesus. Entendeu? Porque a gente tem o hábito de entregar para ele só depois que quebra. Ele é o especialista. Você gosta de gambiarra? Eu também não. Mas tem um monte de crente fazendo gambiarra. Sabe o que significa isso? A gambiarra não é você ler a Bíblia e colocar dentro do seu coração. A gambiarra é você abrir a Bíblia e deixar ela aberta. Assim o diabo não entra. Isso é gambiarra. Amém? Deus trouxe para nós algo novo e diferente. Aceitarmos o sacrifício da cruz do Calvário e servir a Deus com interesse de alma. Esse louvor que nós cantamos, sacrifício vivo eu quero ser para Deus. Algo precisa custar, tem que custar. Eu preciso fazer diferente. E por que Deus ele me ensina a falar como eu estou falando hoje? Porque eu aprendi a não depender de pessoas, a depender de Deus. No período que eu dependi de pessoas, as pessoas foram embora e nos deixaram. Amém? Mas Jesus não. Então ele falou, quando você tiver que falar, fala tudo o que eu colocar no seu coração. E eu vou falar, porque Jesus é o melhor remédio para a nossa ferida. Ele é o melhor remédio para tudo. Você está com problema no dente? Quer que eu arranco? Não? Quer que eu arranco? Eu arranco. Eu tenho um alicate lá no carro. Por quê? Agora no dentista você confia? Não, mas no dentista você confia? Por que você confia nele? Não, por que você confia nele? Só por causa da anestesia. Porque ele é dentista, querida. Não é na mão de qualquer um que você vai pôr a sua boca, certo? Mas por que você não falou que eu arrancava? Arrancava frio. Por quê? Porque eu não sou especialista nisso, filho. Eu não sou. Eu arranquei o dentinho da Ana. O que eu fiz? Eu fui lá e amarrei. Amarrei no dentinho dela e coloquei na porta do guarda-roupa, outra ponta. E fiquei brincando com ela. E ela, ai, vô, vai doer, pá! O dentinho dela espirrou. Aí ela falou, vô, já foi. Eu falei, já foi, querido. Passou, acabou, mas nessa época, nem o dentista, não, deixa que cai sozinho. Agora não, nessa época aí, tem que ser o especialista. O que eu quero dizer para você nessa manhã? Não adianta você ir em gambiarra, querido. Você tem que correr para o especialista. Só Jesus Cristo trata da sua alma. Só Ele cura a sua alma. Só Ele liberta a sua alma. Não adianta procurar em pastor, que pastor também não resolve nada. A única coisa que ele faz é orar. E a vida dele tem que estar em conformidade com a vontade de Deus, porque senão nada funciona. Pastor bom, graças a Deus eu estou nessa condição. É aquele que pensa e Deus age. Pastor, ontem pensou no negócio, mais tarde já estava acontecendo. Eu olhei assim para ela, falei, glória a Deus, pensa num carro zero, por favor, que eu não aguento. Eu não lembro agora o que foi, mas eu sei que você falou algo. E quando foi à tarde já estava acontecendo, não lembro o que foi. Eu vou lembrar, Deus vai me trazer a memória. Eu falei, nossa, que benção. E tem coisa que eu penso assim, eu falei, Senhor, ontem à tarde, eu falei, Senhor, essa palavra que o Senhor está me dando tudo, você pode ver que eu não consegui falar nada, você precisa ter 3 horas para falar. Eu preciso de um versículo que fecha tudo isso que o Senhor está ministrando no meu coração. Porque Deus, Ele mandou desenhar a cruz,
Ele colocou o significado, é o símbolo de maldição, expiação dos pecados, castigo da ira divina, morte no lugar de pecadores, vergonha terrível, escravos e criminosos. Era um lugar assim, sabe, da forca. É o mesmo lugar onde nos Estados Unidos, no século XVIII, era a forca que matava as pessoas. O Império Romano era a cruz, era um instrumento de tortura e morte no Império Romano. Em Roma era proibido crucificar cristão romano. Repete comigo, em Roma era proibido crucificar cristão romano. Aonde Jesus foi crucificado? Não. Em Jerusalém. Quem era o povo? O povo judeu. O povo judeu, os sacerdotes foram até Pilatos e disseram para ele assim: faça isso. E Pilatos falou: por que vocês não fazem? Porque a nossa lei diz que nós não podemos fazer, mas vocês podem fazer porque vocês têm o hábito de fazer lá. Então eu jogo a responsabilidade para você. Você faz, mas o que vocês querem? Mata ele para mim. Entendeu? O romano não matava crente romano, mas o judeu mata judeu. Irmão mata irmão. Pai mata filho e filho mata pai. Para quem que Jesus estava falando isso? Para os seus. E a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E graças a Deus por essa rejeição, porque através da rejeição veio a salvação para nós. Os cristãos do primeiro século, ele nem usava cruz como o povo usa. Hoje tem crente usando cruzinho. Sabe qual que era o símbolo que os crentes da época, depois da morte de Jesus, usavam? O peixe. Ninguém usava cruz, porque a cruz era símbolo de morte. Depois da morte de Jesus, mais ninguém foi crucificado. Sabe por quê? Porque era muito cruel. Mas quem levou Jesus à cruz foi os nossos pecados. Então nós precisamos valorizar isso dia após dia. E nós temos da parte de Cristo o ministério de reconciliação. Reconciliar o mundo com Cristo, com Deus através de Jesus. Eu até anotei aqui: redimir ou resgatar. Jesus, ele se fez, sabe quando alguém vai lá e fala assim: não, você quer fazer isso com a pessoa, então deixa que eu me coloque no lugar dela. Jesus fez isso por mim e por você, o resgate. Só que o preço desse resgate foi a vida dele. E a reconciliação é o processo do resgate. Ou seja, é a negociação até chegar o momento de escolher quem é que vai. Quem é que vai lá morrer pelo Misael? Quem é que vai lá para morrer? Quem é que foi? Quem é que hoje morreria por você, minha filha? Responde. A Bíblia diz assim, olha, nós somos casados. Sabe o que a Bíblia fala em 1 Pedro? Ela diz assim que o homem deve amar a sua esposa como Jesus Cristo amou a igreja, chegando ao ponto de morrer no lugar dela. Amém? Quem morreria por você hoje? Teria que ele morrer, não é eu. Eu tenho que morrer por ela. O Marco tem que morrer pela Vilma. É sacrifício. Amém? Alguém precisa se colocar no lugar. E obrigatoriamente seu esposo deveria estar sentado aqui do seu lado. Amém? Deveria estar sentado aqui do seu lado. Não importa. Tem vários lugares que eu vou por causa dela. Não porque eu quero, mas eu vou por causa dela, por amor a ela, por respeito a ela. Sento lá, ouço tudo de abobrinha que tem que ouvir, mas estou lá por amor a ela.
o senhor precisa levar ela no médico. Alguém vai dizer assim: nossa, mas é um saco ir no médico. Para ser acompanhante mas você precisa ter amor para fazer aquilo. Porque só o fato de você levar alguém doente, com dor, e trazer ele de volta saudável, curado, melhor, sem dor, isso não tem preço. Então amor é sacrifício, envolve esse sacrifício. Amém? Envolve. A sua filha deveria estar aqui também. Seu filho também. Pode falar isso para ele. Fala em meu nome. Fala: o pastor cobrou a presença de todos vocês na igreja hoje, do meu lado. Pode falar. Pode falar isso. O pastor mandou te avisar. Por amor a mim, vocês deveriam estar do meu lado. Amém? Pode falar. Porque Deus mandou eu falar tudo que eu estou falando hoje. Foi tudo que Deus mandou eu falar. E não significa que nós não estamos do seu lado. Significa que nós estamos junto com você. Porque o meu prazer é ver você atravessando aquela rua. Eu fico aqui sem graça, que toda hora eu fico olhando para lá. Mandei você mudar na frente. Então toda hora eu fico olhando para lá, porque hoje, perdão, Vilma, segundo domingo eu mando mensagem para ela, de manhãzinha, fala: ó, Vilma, tudo bem aí? Por quê? Porque eu quero ver vocês aqui. Eu quero ver vocês adorando a Deus do jeito que eu e a Né estamos hoje. Sabe que hora que nós levantamos? Ela acordou 5 horas da manhã, eu 6:30 da manhã já estava de pé. Glória a Deus, já está no clima. Amém, glória a Deus, já está no clima. Aí o que acontece? Nós já estávamos 7 horas, 7:30, a gente já estava pronto para sair. Aí a Né falou assim: nossa, Misola, hoje nós levantamos muito cedo. Eu falei: glória a Deus. É um prazer que nós temos de estar na casa do Pai. Porque se a gente viesse à noite aqui hoje, 7 horas da noite, 6 horas da tarde eu teria que estar saindo de casa. Mas aí eu viria de que maneira? Com a barriga cheia, depois do almoço, com sono, com vontade de ficar em casa, para chegar aqui na igreja e todo mundo: meu Deus, isso daí me mata. Então de manhã, não, de manhã quem vem para adorar a Deus mesmo. Vem para já vem na força, já vem em jejum, já vem buscando a Deus. E isso é que vai te fortalecer, sabe? É jejum. Daqui a pouco você vai falar assim: pastor, parei de fumar. Pastor, já não estou nem fumando mais, em nome de Jesus. Pastor, aquelas alucinações não tem mais, pastor. Pastor, está indo tudo embora. E eu creio nisso, filho. Eu creio nisso, mas isso parte de um princípio do seu desejo. Do seu desejo, da sua vontade. Porque eu convivi com o Hélito, convivo com o meu sobrinho e sei muito bem como são todas as coisas. Já ouvi muita coisa deles, de você não, deles. Eu tenho exemplos, mas eu tenho um princípio, e existe um princípio neles, que todas as vezes que eles decidiram, aconteceu. Eles decidiram. Não adiantava a família decidir. Eles é que tomavam a decisão. E aí a coisa funcionava. Amém? Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Que eu quero orar junto com você. Vou pedir para que a pastora fique perto ali da Gislene. A Maria também. Amém? Ou ela vem aqui na frente. Amém? Você já aceitou Jesus, mas eu quero fazer essa profissão de fé com você hoje. Amém? Amém? Vamos lá. As irmãs podem colocar a mão no ombrinho dela. Fala assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra. Eu quero aceitar o seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu quero aceitar a Ti como meu único e suficiente Salvador. Eu quero que o Senhor se mova dentro de mim. Eu quero que o Senhor mude o meu caráter.
Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero que o Senhor me dê forças para vencer todas as minhas adversidades. E o teu nome sobre a minha vida ser glorificado. Amém, Jesus. Amém. Feche os teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor amado, nesta manhã, Pai, nós realizamos aquilo que era a tua vontade, Pai. A ministração, Senhor amado, dos corações. Senhor amado, o entendimento da cruz. Pai amado, voltarmos os nossos olhos para Ti, porque diz a Tua palavra, Pai amado, que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, aquele que não deixa vacilar o nosso pé, aquele que segura nas nossas mãos, aquele, Senhor amado, que nos visita, Pai, aquele que nos fortalece, aquele que edifica, aquele que constrói a nossa vida, aquele que tem o poder de cura, de libertação, de transformação. Pai amado, diante de Ti, ó Pai, que nós profetizamos uma nova vida, na vida, Senhor amado, da Gislene nesta manhã. Cobre ela com o Teu sangue, reveste ela, Senhor amado, com o Seu poder, manifesta, Senhor amado, sobre ela a Tua glória, o entendimento. Espírito Santo, toma a sua vida, Pai amado, renova, Senhor amado, a sua vida nesta manhã. Cobre ela com o Teu sangue, reveste ela com o Seu poder. Espírito Santo, toca nos seus lábios, toca, Senhor amado, nos seus ouvidos. Pai amado, acompanha ela até dentro do seu lar, e quando ela entrar dentro da sua casa, ela veja tudo mudado. Põe por terra o valente, põe por terra a oposição, põe por terra, Senhor, aquele que se opõe à Tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, e manifesta ali, ó Deus, a Tua glória e o Teu louvor, e o Teu nome seja engrandecido e adorado. É o que eu te peço, Senhor amado, nesta manhã, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou encerrar essa parte para nós entrarmos na ceia. Amém? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Amém. Glória a Deus.